amado, o Salmo 136. Salmo 136. Nós vamos fazer o seguinte nesse salmo. Ele tem 26 versículos. Eu vou ler a parte A do versículo. Os irmãos, toda a igreja, vai dizer a parte B do versículo. A parte B do versículo é que porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu vou dizer, os irmãos vão junto no coral, eu vou falar a parte A, os irmãos vão, toda a igreja vai dizer comigo. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Vocês vão entenderam? Não vão entender? Para a gente poder, são 26 versículos, a gente vai fazer isso desde o primeiro versículo até o último versículo. Né? Vamos dizer bem alto para que o áudio chegue aqui também aqui aqui também no nosso som, na nossa gravação também, para a gente poder todo mundo também ouvir também isso aí. Tá bom? Salmo 136, vamos lá? Todo mundo pronto já? Então, vamos lá, versículo 1 diz o seguinte: dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Ué, não vou falar não? Porque a tua misericórdia dura para sempre. Todo mundo junto, entendeu? Cada versículo tem a parte A, a parte B, entendeu? A parte B é porque a tua misericórdia dura para sempre. Tudo no mesmo versículo, tá bom? Vamos lá. Agora de vera, né? Agora de vera, vamos lá. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Dei graça ao Deus dos deuses. Dei graça ao Senhor dos senhores. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez grandes luzeiros. Fez o sol para presidir o dia. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que matou os primogênitos do Egito. E tirou Israel do meio deles. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez Israel passar por meio dele. Mas lançou Faraó e seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo no deserto. Aquele que matou os reis poderosos. E tirou a vida dos reis famosos. Matou Seom, rei dos amorreus. E matou Og, rei de Bazã. E deu a terra deles em herança. Em herança a Israel, seu servo. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a tua misericórdia dura para sempre. Dei louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um dos capítulos mais que eu acho mais assim edificativos para a gente. Se nós formos ler cada episódio aqui da parte A que nós lemos, o que eu li, os irmãos vão ver o quanto Deus foi misericordioso em torno de toda a Bíblia. Se nós formos olhar com muito cuidado, até para nós mesmos, nosso dia a dia, né, o que nós já vivemos, o que nós já passamos,
Até o fato de estarmos aqui hoje servindo ao Senhor, quando de nós, alguns de nós, fazíamos coisas que não era devido, coisas que eram terríveis no mundo, e Deus, pela sua misericórdia, nos trouxe até a Ele. Isso é motivo para continuamente nós sempre darmos louvor e adoração ao Senhor. Ele é esse Deus, né? Tanto que, se os irmãos forem observar direitinho na Bíblia, desde no primeiro livro até o último livro, né, que é o livro de Apocalipse, vamos observar que Deus trabalha de uma forma tão extraordinária, que a visão dele é nos abençoar. É tanto que Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele fala que Deus, ele pensa coisas boas ao nosso respeito. Quando ele olha para mim, quando ele olha para todos nós, ele vai olhar sempre pensando coisas boas. Deus nunca vai nos julgar pelos nossos atos pecaminosos. Deus nunca vai julgar a gente por um pensamento, por coisa nenhuma. Porque o mundo, na verdade, ele sempre quer nos levar para o buraco. Mas Deus sempre está procurando de todas as maneiras possíveis nos resgatar e nos firmar com Ele. Tem uma passagem bíblica que é muito interessante, que é Lamentações, acho que todos, a maioria conhece essa passagem, que é capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23, que fala: e as misericórdias do Senhor são a causa de nós de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o versículo 23 fala: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todo dia que nós amanhecemos debaixo da misericórdia de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre justamente essa misericórdia, né? Temos muitos pontos na Bíblia que as pessoas, né, eles entenderam isso. Por exemplo, nós temos no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 26 até ao 27, no 24 até o 27, que fala que aquela mulher cananeia, uma mulher que sabe que os cananeus sempre foram inimigos de Israel. Mas aquela mulher, ela conhecia Jesus. E ela sabia que Jesus era a única solução da vida dela. E quando Jesus ele entra ali naquela região de Tiro de Sidom, diz a Bíblia que ela de uma forma desesperada, ela grita justamente isso: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala, porque ela entendeu que as misericórdias de Deus era a única forma de a sua filha ser curada. Ela estava ali gritando atrás de Jesus, enquanto sua filha estava lá de uma forma extremamente endemoniada, e ela gritando que ela sabia que ele podia ser a solução. Temos também outro caso também, dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. Somente um, né, veio para agradecer a Deus. Aqui nós entendemos que esse que veio agradecer a Deus, que era também, não pertencia àquela elite israelita, né, judia, dos judeus, que eram os samaritanos, né, justamente foi esse que voltou para poder agradecer a Deus, né, e ele reconheceu a misericórdia do Senhor. E quando nós reconhecemos a misericórdia de Deus, tudo que essa pessoa quer fazer, quando ele reconhece o tamanho da misericórdia de Deus, é exatamente agradecer a Deus por tudo que ele fez na nossa vida. A nova aliança, que nós chamamos, que Jesus ele fala, que veio trazer essa nova aliança, ela trouxe justamente essa ideia de nós não ficarmos tão desesperados como muitos ficam desesperados. Né? Tem uma passagem bíblica que João, no capítulo 2, na sua primeira carta, fala que, filhinhos, não pequeis. Então ele fala que para podermos nós não pecarmos. Mas aí tem aquele negócio, né? É praticamente impossível que alguém não fale, que alguém não peque. É impossível. Mas ele fala isso na parte B do versículo. Primeiro ele fala, filhinhos, não pequeis, mas, aí ele usa, mas, se vos pecardes, temos um advogado justo, que é Jesus Cristo. Ele é misericordioso. Porque Jesus ele veio. Aí é uma pergunta
de uma forma intencional, ou fazemos dela, ou pensamos ela, mas talvez não queremos fazer, é que porque Deus, ele veio a esta terra, porque Deus se encarnou num homem chamado Jesus. Por quê? Foi justamente para isso, para entender o que é ser um ser humano. Deus, na verdade, ele estava no céu olhando para a terra, usando a sua misericórdia para as pessoas. Mas talvez ele precisava de algo muito a mais para poder entender todos nós seres humanos. O que ele faz? Ele veio a essa terra, se encarnou no homem, passou por todas as mazelas, por todas as situações difíceis que um homem pode passar, como o autor dos Hebreus fala, que ele foi tentado em tudo, né? Ele passou por tudo, para poder mostrar para mim, mostrar para você, que tudo pode ter solução. Não existe nada que possa apagar o ser humano na face da terra. Inclusive, o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno não foi criado para o humano. Ele foi criado justamente para o diabo e seus anjos. E Deus criou o céu para todos nós. Ele falou assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou para lá preparar lugar. Enquanto estamos aqui nessa terra, Deus está preparando lugar para nós. As misericórdias do Senhor dura para sempre. E aqui vemos essa ação de graça escrita aqui nesse Salmo 136, que na verdade essas ações, elas são exatamente a expressão do amor de Deus para conosco. Quando nós compreendemos a misericórdia de Deus e a sua graça, aí o perdão, a cura, a compaixão de Deus sobre sua vida, e toda vez que você ir à casa de Deus, né, você aí vai unir todos nós num só coro, e vamos erguer as nossas vozes, vamos erguer as nossas mãos, e vamos sempre agradecer e louvar o Senhor. É por isso que na igreja existem essas reuniões. Por isso que é necessário essas reuniões. É para mostrar para todo mundo. O mundo quer ver isso, o mundo quer assistir isso, quer ver o quanto somos gratos a Deus pelas suas misericórdias. É por isso que eu falei no início aqui, que nunca vamos sair debaixo da graça de Deus. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos, de suma importância: nós somos a expressão de Deus nessa terra. A igreja, ela é a expressão de Deus. Porque às vezes, muitas pessoas não querem vir para a igreja, porque alguns dos nossos irmãos tendem a se proceder ou agir de uma forma inconveniente. Aí o mundo entende que a igreja não é a salvação, na verdade, como eles pregam que tem que ser. A igreja não é isso, porque a visão de Deus para o ser humano, quando Deus olha para todo mundo, é tudo que ele fala lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou o mundo uma coisa tão profunda, que quando ele olha para a humanidade, seja o mais vil pecador que seja, ele vai olhar com um olhar de misericórdia. E aí, porque hoje a pergunta que sempre fazemos, por que na igreja hoje não tem mais tantas curas, tantas libertações, tantos milagres como tinha antigamente e no tempo de Jesus? Porque mudou a visão da igreja, de alguns da igreja, dizemos assim, em referente a olhar para as pessoas. Porque a minha oração só vai ter efeito, entenda isso, amado, a minha oração só vai ter efeito em favor de alguém, ou para abençoar alguém, quando a minha oração for feita com uma visão de misericórdia. Jesus disse isso: bem-aventurado os misericordiosos, porque esses alcançarão também misericórdia. Então, é por isso que às vezes eu vejo aí, tanta gente ora e não acontece nada. Você levanta a sua mão, não acontece nada, porque às vezes aquela oração não tem o teor de misericórdia, não tem o teor de graça. Já viu quando a pessoa olha para alguém que faz alguma coisa muito mal, né? Qual é a visão que as pessoas têm para essas pessoas? Não vai orar por eles, né? Ao contrário, às vezes, infelizmente, eu já ouvi irmãos nossos da igreja dizer assim: já foi tarde,
né? Essa pessoa já foi tarde. Então, isso demonstra que não existe misericórdia. Deus, ele quer salvar a todos. Vamos fazer uma experiência. Eu queria desafiar a igreja hoje para isso, né? Faça experiência. Olha para alguém com amor. Olha para alguém com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, ela é exatamente você se doer por alguém. Por exemplo, alguém está no mundo lá, vamos lá, naquela vida terrível lá fora. Vamos imaginar se você estivesse no lugar dele. O que você queria? O que você pensaria naquele momento? É assim que tem que ser as coisas, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que estar lá no lugar, pensar e estar no lugar daquela pessoa, para entender o que eu tenho que fazer para poder trazer uma solução para mim. Eu preciso de uma solução. Na verdade, irmãos, pode ser o maior criminoso do mundo. Pode ser a pessoa assim, mais ímpia do mundo. Mas lá no fundo do seu coração, ela está pedindo socorro por alguma coisa que ela quer sair daquela vida. Quando você olha para uma pessoa no mundo da prostituição e assim por diante, pode estar certo que as pessoas também querem sair daquela vida. E nós precisamos ter uma visão diferente. O que nós falamos aqui? Que Deus pensa coisas boas ao nosso respeito. Não podemos desistir da humanidade. Parece que não é, eu não estou falando que eu não estou aqui taxando qual é quem, ou seja quem for. Mas parece que algumas pessoas que se diz cristãos, para que desistiu da humanidade. Desistiu deles. Desistiu de Itaguaí. Desistiu do Rio de Janeiro. Desistiu do Brasil. Desistiu do mundo. Estou deixando eles à vontade, não oro mais, não tem mais aquela campanha. E quando faz alguma coisa referente a isso, tem algum interesse político. Não existe aquela coisa focada no homem, no ser humano, naquilo que é necessário fazermos para libertar aquela vida. Não existe mais aquela campanha. Eu me lembro uma vez que chegou um senhor, um rapaz para mim, né? E ele tinha um problema muito sério. Ele tinha um problema de cabeça lá que ele, do nada, ele apagava. E ficava neutro, não pensava mais nada, ficava ali, a gente falava com ele e ele não entendia. Aí um dia esteve na igreja, aí ele ficou lá e eu vi que não é botando a mão sobre a cabeça dele que ia expulsar aquele negócio, e Deus me fez entender que ele que tinha que se libertar mesmo. E aí ele foi, até naquele dia, foi para a casa dele, falou que o pastor Wagner não tem poder, né? Quem sou eu para ter poder, né, irmãos? Aí, vamos lá, ele foi para a casa dele, aí demorou muito tempo, ele me liga. Pastor Wagner, eu preciso me libertar disso. O que você pode fazer por mim? Aí eu marquei um encontro com ele, vamos conversar aqui. Olha só o seguinte, meu irmão. Eu não posso fazer nada, mas você pode. Então é o seguinte, eu vou subir, vamos fazer uma campanha no monte. Né? Campanha no monte. Vamos fazer 7 semanas. Nada, não, o número não quer dizer nada, tá bom, irmãos? É só para a gente poder fazê-lo lutar por aquilo que ele queria, que ele se libertado. Tipo assim, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Vamos fazer lá, vamos lá. Aí fomos lá. E toda semana estavam juntos, subindo o monte. Né? Mas aquilo que eu mais ansiava é ver aquela pessoa. E detalhe, ele era uma pessoa extremamente má. Sabe, uma pessoa que faz as coisas rindo, faz a maldade rindo, fazia maldades e assim. Ele era essa pessoa. Até minha esposa está aqui, né? Ficou com medo, né? Que eu estar lá próximo dele. Não, fica tranquila, filha. Deus é com ele. E aí fizemos. Infelizmente, aquela campanha foi para poder libertar ele, o interior dele. Ele partiu partiu para o céu, intermédio dessa campanha. Porque se ele ficasse aqui, talvez ele não partiria, ele podia partir para o inferno. Mas ele partiu para o céu. Eu me lembro que na terceira
semana que estávamos subindo o monte, Deus falou comigo, disse, olhe para ele. Eu olhei para ele. Eu vou levá-lo para a minha glória. Aí eu relutei com Deus, meu coração começou a doer. Senhor, não, eu quero ele perto de mim, Senhor. É aquele negócio, pastor, né, que quer pessoas próximas dele. Pois eu quero ele perto de mim, Senhor. Eu quero perto de mim, perto de mim, perto de mim. O Senhor falou assim, não, eu vou levá-lo para a minha glória. Isso na terceira semana. Quando chegou, na 7ª semana, me lembro que eu fosse hoje, ele disse, pastor, eu quero renovar a minha campanha aqui no monte. Que seria na semana seguinte. Isso foi numa sexta-feira. E me deu um relógio de presente, como fosse um presente do Dia dos Pais. Até ele brincou, né? Que eu tinha dito, foi uma semana depois do Dia dos Pais. Eu brinquei que ele estava sendo como um filho meu. E brincamos, e ele chorou e disse as seguintes palavras: eu dou tudo o que eu tenho para poder me libertar deste mal. E naquele dia, na sexta-feira, ele chegou no sábado. Felizmente ou infelizmente, não posso dizer o que seria. Para mim seria, eu queria ele perto de mim. Ele faleceu. Foi um choque para todos nós. Sofri muito naquela época. Mas eu queria dizer para os irmãos que é isso que o mundo quer esperar de cada um de nós. Olhar para as pessoas com misericórdia, independente que sejam elas. O que Jesus ele fazia quando ele estava no meio lá, quando ele ia para o meio das pessoas, no meio da multidão, completamente envolvida no pecado, ele olhava com um olhar de misericórdia para elas. Eu me lembro que quando aquele leproso, ele chegou para Jesus e se prostrou perto dele e disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar, pode me purificar. Jesus olha com olhar de misericórdia, sabe que ele se compadece daquela pessoa e disse, eu quero. E na mesma hora, aquele leproso foi curado. Tem outro caso na Bíblia que essa não precisou clamar a Jesus, mas Jesus se compadeceu dela. Está lá no capítulo 7 de Lucas, que fala que quando Jesus ele chega numa vila chamada Naim, ele vê um cortejo. E nesse cortejo estava uma senhora viúva com seu único filho morto. Jesus ele para o cortejo e diz que antes disso Jesus olha para ela com um olhar de misericórdia e compadece dela e disse, mulher, não chores. Não chores. Ele vai, pega a mão do menino e diz, jovem, levanta-se. Ele levantou. Sabe o que curou aquele homem, aquele jovem? Sabe o que curou aquele paralítico? Foi a misericórdia de Deus. Talvez muitos de nós aqui estamos pensando o seguinte, como eu vou trazer a libertação para as pessoas que estão ao meu redor? Tendo misericórdia deles. Olha com olhar de misericórdia para essas pessoas. Começa a olhar para isso. Né? Quando uma coisa que vamos sempre aprender, quando nós estivermos sendo ministrados, o Espírito Santo estiver falando no intermédio de um louvor, de uma canção, pode ter certeza que Deus está expressando a sua misericórdia. O crente esperto é o seguinte, entendeu? Deixa eu dar uma dica para você aqui. Quando o crente é esperto, ele está ouvindo a palavra, está ouvindo o louvor, o cântico, o esperto vai pensar, esse é o momento de eu receber a minha libertação, a minha cura e a minha bênção. E fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha para o meu coração, Senhor, e venha libertar. Aí eu tenho certeza que Deus vai agir, eu tenho certeza que Deus vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida e na sua família. Olha só, vou dar um exemplo muito prático disso, de alguém que intercedeu por alguém. Talvez muitos de nós aqui temos pessoas que precisam ser intercedido, que talvez esteja na sua casa, em outro país, ou seja o que for. Aquele centurião, capítulo 8 de Mateus. Ele chega para Jesus e fala, Senhor, o meu criado está enfermo. Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Não sou digno que tu és diante debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu curado será
será curado. Diga bem uma palavra. O que curou ali não foi nem exatamente o que Jesus iria fazer, foi exatamente aquilo que aquele centurião estava fazendo, tendo misericórdia do seu criado. E ele foi curado. Você quer que alguém seja abençoado? Então comece a olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Ore para ele como se estivesse no lugar dele. E por isso que os milagres às vezes não acontecem, porque muitos oram por orar, não tem aquela coisa? Alguém lança uma mensagem na rede social, vou dizer assim, no WhatsApp. Fulano está enfermo. Está assim, está assado. Aí as pessoas olham assim, o celular, vê a mensagem, né? Alguns, por falar, dizem, estamos orando. Mas aí está a coisa, se você olhar para uma situação dessa, vamos agora fazer o nosso termômetro aqui. Quando você olha para alguém que, assim, como é que o seu coração reage numa hora dessa? Como é que o teu coração vai reagir quando você receber uma notícia que alguém está lá, assim está assado? Então, essa vai ser a resposta nossa. E vai ser a resposta de Deus para fazer alguma coisa em favor dessas vidas. Eu me lembro uma vez, naquele auge da Covid, né? Onde milhares de pessoas partiram, infelizmente. Eu estava lá e orando pela minha família. A minha sogra estava numa época, estava com um problema muito sério no seu pulmão. E todo mundo com medo para que ela viesse ser acometida de Covid, porque com problema de pulmão, com Covid, mistura uma coisa com a outra, não tem jeito. É fatal, né? E nós estávamos todos apreensivos para isso. Eu disse para minha esposa, eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Deus não vai permitir que a nossa família passe por essa situação. Eu disse até para o meu genro, olha, existe uma promessa sobre a minha família. A promessa que a misericórdia de Deus está sobre ela. E Deus está guardando toda a minha família. Você, rapaz, entrou na família. Você agora é meu genro, né? Gerrão. Então, por ser meu gerrão, você agora também está debaixo dessa mesma promessa. Infelizmente, a minha sogra partiu. Mas não foi de Covid. Não foi de Covid. Meu sogro hoje está com 87 anos. Né? Tem alguma debilidade lá para andar e tudo, mas está firme e forte. Né? E também tem o problema de pulmão. O meu cunhado, que também nessa mesma evolução também de problema de pulmão, também está lá firme e forte. Ninguém foi. Então a gente precisa ser esse canal de Deus, ou essa brecha de Deus, para poder olhar para cada um dos nossos familiares, por mais que ele seja rebelde. Tem filho, parece que a gente quer pegar e bater muito, né? Tem famílias na minha família que se você pudesse, você nem ligava para ele, nem via ele, né? Mas você precisa orar justamente por essas pessoas, que são elas que precisam da misericórdia de Deus. Elas que precisam de uma visão maior de Deus para elas. Eu tenho pessoas assim na nossa família. Hoje eu tenho um tio que, segundo ele, pelo menos ele falou que parou de beber. Meu tio, então você tem ideia, ligaram para minha tia, ou para minha mãe, não lembro agora no dia, que ele estava de bicicleta, bêbado, embriagado, e levou um certo empurrão de um carro. Estava lá no chão, todo ralado. Né, todo ralado. E eu sempre, Senhor, tem misericórdia do meu tio. E sempre orando por ele. Uma vez eu estava lá, me ligaram para mim e falaram que ele estava assim. A minha mãe ligou para mim assim, vai lá, lá em casa eu sou Vaguinho, tá, irmãos? Eu sou Vaguinho, né? Aqui eu sou Wagner, mas lá eu sou Vaguinho. Aí, Vaguinho, né? Vai lá, o fulano tá assim, tá lá. Aí peguei, estava na situação, com a testa toda ralada, todo arrebentado.
Eu olhei para ele assim, Deus tenha misericórdia do meu tio. Hoje, Deus tem abençoado ele. Tem um bom tempo que ele não bota nenhuma bebida na boca, alcoólica. Está mais gordinho, porque ele é bem magro mesmo. Imagine eu magro, ele é uns 10 ou 15 quilos mais magro do que eu. Né? Mas está bem. Temos que orar. Não sei por que o murmurinho atrás aí, né? Não sei por que o murmurinho. Né? O que vocês estão dizendo? Fala na frente, gente. Né? Quando junta Silvio, né? Um caso sério. Entendeu? Precisamos olhar para as pessoas com misericórdia. Deus está cobrando isso da igreja. Está cobrando isso hoje de nós, para a gente poder olhar para as pessoas, não com olhar julgativos. Deus não olha julgando as pessoas. Deus olha misericordiosamente. Ele olha porque sabe que aquela pessoa precisa da sua misericórdia. A verdade, nós temos que admitir, ninguém aqui presente, que estão ouvindo, o mundo todo, merece a libertação do Senhor. Não merecemos, amados. Nenhum de nós merecemos. Quem somos nós para dizer assim, alguns dizem, né? Eu não merecia isso. Merecia, muito mais ainda. Mas a misericórdia de Deus nos protege. É por isso que Paulo, agora eu entendo porque Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele fala, o amor de Deus me constrange. Ele me deixa completamente voltado, dizendo assim, eu não tenho graça, eu tenho graça. Eu tenho agora, sabe, alguém que me ama. Não tem aquela coisa. Todos nós que queremos ter alguém que nos ama, né? Tem alguém que lembra da gente. Alguém que lute por nós. E nós temos essa pessoa. E o Espírito Santo. Ele está sempre lutando por nós. Se não fosse assim, vou dizer não estaria aqui em pé hoje. Você não estaria aqui em pé hoje. Nós não estaríamos alegres, felizes, louvando o nome do Senhor. Porque Ele está constantemente lutando por nós. Quantas coisas Ele tem nos livrado. Quantas coisas Ele tem nos tirado da nossa frente. Você já imaginou? O que é o dia a dia nosso? Alguém já imaginou isso já? Eu fui para o meu trabalho, vim pela casa. Tal. Você sabe o que é que passa no dia a dia? O que é o mundo espiritual? Nunca peça para você ter essa visão, tá, irmãos? Por favor. Porque se você tiver essa visão, você vai ver muitos demônios tentando acabar com você. Fica até com medo, né? Havia uma demoniada lá, que não quero pegar ele, deixa ele comigo. Mas estamos protegidos pelos anjos do Senhor. Tem uma historinha antiga, vou terminar já, mano. Eu tenho que contar essa historinha aqui, muito antiga, que eu escutei uns 30 e poucos anos atrás, que falava que o seguinte, um certo irmão, ele ia caminhando, e tinha uma ponte, né? Tinha uma ponte. E aí ele pensou, ele viu alguns elementos, algumas pessoas assim, mal encaradas, aquelas pessoas que às vezes ficam nas esquinas querendo fazer mal a alguém. Disse, o que eu vou fazer agora? Então ele pensou, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que o Senhor disse na sua palavra que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E aí foi. E aí ele chegou, passou no meio daqueles homens e disse, boa noite. E parecia que aquele boa noite ia ser copiado com eco. Boa noite, boa noite, boa noite. E quando ele olha para trás, Deus lhe dá uma visão de muitos anjos guardando ele de todo o mal. Sabia disso? Que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de vocês? Nós estamos guardados por ele. Irmãos, o mundo está tão perdido, né, que se a gente não for guardado por Deus, nós vamos perecer. Sabia que o nosso corpo, ele esconde muitas coisas que nós não entendemos. Não tem aquela coisa que alguém está
em pé hoje, né? Aí a mãe vai no médico, faz uns exames, o médico disse, você está com câncer. O cara nunca pensou que ia morrer e disse, você tem 6 meses de vida. E aí, ele saiu do consultório e disse, ontem eu pensava que ia viver mais uns 10 anos, agora eu vou viver 6 meses só. Né? E Deus faz isso. Deus, ele vai e modifica tudo. Não tem Ezequias? Que Isaías chegou lá e disse, olha, Ezequias, Deus me disse que você vai morrer. Recebeu já o veredito de Deus. Você vai morrer. Então tem pessoas que se abatem. Aí começa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí vem um probleminha. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ezequias fez o que nós temos que fazer constantemente quando recebemos alguma notícia desse nível. Foi orar. Pedir a misericórdia de Deus. Não sei o que Isaías, a Bíblia não diz que Ezequias falou lá. Aí ele dá a notícia, Isaías dá a notícia para Ezequias, ele desce e vai embora, Quando a Ezequias vai lá, vira para a parede, ora ao Senhor, clama ao Senhor, a misericórdia do Senhor. Aí, automaticamente, Deus fala para Isaías, parei, volta. E disse para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Que coisa! Tem pessoas que recebem notícia, sabe assim, sabe? Já fica. Não, irmãos, faz como Ezequias. Ele entendeu que as misericórdias do Senhor dura para sempre. E essa passagem que nós lemos aqui em Lamentações fala que quando Jeremias, essa palavra veio quando Jeremias estava passeando ali em Jerusalém, olhando os destroços, né? Toda quebrada, porque Nabucodonosor entrou, devastou tudo, pessoas mortas, porque de repente Jeremias, né, olha para ali e diz, olha, aqui morava uma pessoa que eu amava muito, morreu todo mundo. Morreu ali, foi preso fulano, foi levado para cativo. Jeremias não foi levado para a Babilônia. E ele disse, mas mesmo assim, eu creio que as misericórdias do Senhor ainda é a razão, é a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui porque estamos debaixo das misericórdias de Deus. O amor de Deus. Irmãos, você não tem ideia quando Deus nos ama. Quando Deus trabalha em nosso favor. Esses dias, eu estava lá no meu trabalho, eu trabalho à noite, sou vigia. Estava justamente lembrando disso, Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer o quanto o Senhor tem me guardado. Quando o Senhor tem zelado pela minha vida. Já passamos por várias situações, creio que todos aqui já passaram por várias situações, mas vocês estão aqui, firme e forte, para continuar a louvar o nome do Senhor. Amém?